Olá, boa noite a todos. Nos reunimos mais uma vez, para conversarmos um pouco em mais esse momento de reunião pública, E mais uma vez, através da internet, através das nossas redes sociais, como o YouTube e o Facebook, para mais uma vez estarmos juntos nesse momento de reunião pública e trazendo mais um tema interessante na noite de hoje, para falarmos aqui um pouquinho desse momento de reunião pública de tema do Evangelho. Então nós vamos começar trazendo a nossa mensagem inicial. Como de costume, em nossas reuniões públicas, nós temos o costume de iniciar nossas reuniões, nossas conversas, através de uma mensagem. Depois da mensagem, a gente costuma fazer a prece e depois da prece, nós conversamos um pouquinho sobre determinado tema, finalizamos com a prece final e com o passe, o passe virtual, e onde nós acreditamos que nesse momento há uma atuação magnética, momento em que também pedimos para que sejam aqueles que estão assistindo, ou que irão assistir posteriormente, coloquem uma garrafa com água, para que essa água possa ser magnetizada através da ação espiritual, dos bons espíritos, que nós acreditamos que nesse momento agem para que essa água seja magnetizada. Então vamos iniciar com a prece da noite de hoje. Nós trazemos desse livro, que é um livro que se chama Doutrina Viva, de Francisco Cândido Xavier, através de Carlos Bacelli. E a mensagem ela fala sobre a caridade. E ele nos diz o seguinte: a caridade tem sido equivocadamente interpretada apenas como auxílio aos outros. A caridade é maior benefício a quem pratica. Somos nós que necessitamos exercitar as qualidades não desenvolvidas no espírito. O próximo é sempre a nossa melhor oportunidade de crescimento. Feliz de quem se sente requisitado à doação de alguma coisa. Como haveríamos de exercitar desapego, compreensão, paciência, para um dia chegarmos a amar verdadeiramente? Nenhuma virtude tem sido tão criticada e incompreendida quanto a caridade. Em relação a ela, tem-se praticado uma verdadeira inquisição. Acusam-na de alienação social a quem ela busca favorecer. Quase ninguém se recorda das palavras de Jesus, quando disse que é mais bem-aventurado dar que receber. Os outros podem ser indigentes de pão, mas nós somos indigentes de luz. A caridade desaferrolha o coração, onde os nossos sentimentos se encarceram. O socorro aos semelhantes é pretexto que a caridade cria para o socorro a nós mesmos. Ela é a nossa melhor escola de iniciação espiritual. Bendita seja a prática da caridade. Então, após essa mensagem, que fala um pouco para nós sobre caridade, de uma posição que vem desse livro, nós vamos iniciar fazendo a nossa prece. Então, neste momento, vamos agradecer a Deus, nosso Pai de infinita bondade, por mais essa oportunidade bendita do encontro dessa noite, para tratarmos de temas
que vem através do auxílio do Evangelho, o auxílio espiritual, e para que possamos, através do tema que será apresentado, fazer uma reflexão sobre como nós estamos nos comportando diante dos direcionamentos que são colocados à nossa disposição o tempo todo. Que a espiritualidade amiga e benfeitora esteja conosco mais esse momento. Gratidão ao nosso mentor espiritual por mais esse momento de reflexão à luz do Evangelho. Gratidão pela mensagem trazida através do nosso irmão querido Francisco Cândido Xavier, que nos faz lembrar sempre sobre o real significado da prática da caridade. Gratidão a todos os benfeitores espirituais, aos mentores espirituais da Casa Espírita Passos de Luz. Que fiquem todos conosco em mais essa noite, em mais esse momento, dessa conversa fraterna, desse momento de prece e de oração. Que possamos sermos todos envolvidos em muito amor, em muita luz. Gratidão e fiquem todos conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Então, meus irmãos, nós vamos falar de um tema tirado aqui do Evangelho segundo o Espiritismo. E nós iremos falar sobre uma parte que ele traz como instrução dos Espíritos. Nós vamos falar sobre a lei de amor. Um pouquinho só sobre a lei de amor, de como, fazer um resumozinho sobre como é colocada, o direcionamento espiritual sobre esse tema tão lindo, e de tanto significado para todos nós, que é o amor, quando falamos de amor. Então vamos ver, quais são as instruções espirituais para nós sobre esse tema, a lei de amor. E o tema está lá no Evangelho, como eu disse, segundo o Espiritismo, lá no capítulo 11. Então, segundo o Evangelho, temos que o amor é um sentimento por excelência, é a essência divina da perfeição. É o sentimento que nos faz ter os nossos instintos elevados à altura do progresso que é feito. Então, ele nos alerta para isso, para a questão do sentimento. Que o amor por excelência, que o amor é o sentimento por excelência, Que sentimento é esse? O sentimento dessa essência divina. E que essência seria isso, Seria essa, Ora, gente, quando falamos da essência divina, é a essência da perfeição, Porque Deus é nossa divindade, a divindade maior, É a perfeição por excelência. Então, o amor é isso, Segundo nos traz o Evangelho, nos confirma, através dessa instrução espiritual, que o amor é esse sentimento, E esse sentimento, o que seria esse sentimento? É esse instinto, que nos eleva a essa altura do progresso, desse progresso espiritual. Vejam bem, a tamanha importância desse sentimento, Então, o amor, aqui é uma posição de Leon Denis, ele diz que o amor, como comumente se entende na Terra, é um sentimento, É um impulso do ser que o leva para outro ser com o desejo de unir-se a ele, Então, vamos entender aqui o que ele está querendo nos dizer. Que esse amor, segundo o nosso entendimento aqui terreno, o nosso entendimento como humano,
é desse impulso de nos unirmos a outro, né, a outro ser, né, para que através desse desejo que é muito forte, né, que é por vezes nem sentimento existe, é apenas a vontade, o desejo de unir as criaturas, nós somos impulsionados a isso, né? Esse é o que comumente se vê, né? É o que comumente se encontra de exemplos sobre o entendimento de amor. Diferente do que nos ensina, né, a doutrina espírita, diferente do que nos ensina as instruções espirituais trazidas através do Evangelho. Aí Leon Denis continua, né, dizendo que na realidade o amor reveste formas infinitas, desde as mais vulgares até as mais sublimes, né? Isso é normal, esses sentimentos, né, que nós temos ainda, né, pois ainda somos imperfeitos. Alguns de nós ainda não entendemos, por sermos ainda ignorantes, né? Ignorantes no sentido que eu falo de vivenciar esse amor verdadeiro, levamos só para o lado vulgar, né? E não do sentir, né? Do buscar a essência verdadeira do que é o amor. E o Evangelho nos mostra isso, né? Qual a essência verdadeira desse amor. Por isso que ele fala, né? Traz uma parte do Evangelho que ele fala só sobre a lei de amor. E aí ele quer nos dizer que, na realidade, o amor ele se reveste de várias formas, né? De infinitas formas, desde as mais vulgares até as mais sublimes. O amor é uma força inexaurível, né? Segundo Leon Denis. O amor ele renova-se sem cessar e enriquece ao mesmo tempo aquele que dá e aquele que recebe. Olha a importância. Tanto aquele que oferece o amor, como aquele que recebe esse sentimento, como aquele que é amado, eles acabam se tornando ricos, né, desse sentimento. Essa posição ele traz lá no Problema do Ser e do Destino, que é um livro de Leon Denis, né? Nós encontramos essa posição lá. Então, segundo o Evangelho, lá na Instrução dos Espíritos, né, no capítulo 11, lá no item 8, ele nos diz que o homem, quando ele está em estágio avançado e burilado, ele tem instintos, né? Aí dos instintos ele passa para as sensações. E aí quando ele está mais instruído e já mais depurado, é que ele vai ter a fase de sentimento, que é quando ele passa a entender, né, o que é na realidade esse amor, o que é esse sentimento por excelência, né? Ele passa a buscar a essência desse sentimento. E é isso que a passagem do Evangelho nos traz, que a gente entenda. Então nós passamos como se fosse por estágios, né? Nós temos os nossos instintos e depois nós transformamos em sensações e nós conseguimos chegar a esse já mais instruídos, né, sobre a lei de amor, sobre os sentimentos, né? E aí nós já estamos mais evoluídos, né, mais maduros e podemos entender o que realmente significam, né, esses sentimentos. Que o Evangelho nos diz que os sentimentos são aquele ponto delicado do sentimento, né? O amor é esse ponto delicado desse sentimento. O amor no sentido vulgar, não aquele amor do sentido vulgar do termo, né? Que é o que a maioria entende, que o amor é, como ele disse lá no início, né? Só aquele impulso, né, de nos unirmos ao outro, né? E usufruirmos um do outro, né?
de estarmos um com o outro. Não, não é isso, né? Então ele diz que os sentimentos é o ponto delicado, o ponto delicado do amor é o sentimento, né? E não é um amor no sentido vulgar do termo, mas esse amor que você vê com o sol interior, né? Que é aquele que condensa, que reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. Então, quando nós estamos nessa fase, né, dos sentimentos, né, quando nós estamos mais maduros, entendendo mais a essência desse sentimento, nós estamos descobrindo, né, esse foco e todas as aspirações dessas revelações desse sentimento tão lindo que é o sentimento do amor, né? Então, podemos perguntar qual o efeito da lei de amor na criatura humana, né? Quando nós descobrimos, né, esse sentimento, quando nós passamos a entender sobre o que é realmente o significado do amor, qual o efeito que isso nos traz, né? Como que nós entendemos, depois de entendermos, né, o que é o amor, qual a contribuição desse sentimento para nós, né? Para as criaturas, para cada criatura. E aí nós buscamos aqui, pelo entendimento do Evangelho, que substitui a personalidade pela fusão dos seres e extingue as misérias sociais, dando lugar aos sentimentos nobres de fraternidade e respeito pelo semelhante. É onde nós buscamos, nós entendemos o outro, né? Nós respeitamos o outro, nós passamos a nos colocar no lugar do outro, né? Entender mais o outro, porque nós já nos entendemos, né? Então, a partir do momento que nós passamos a nos entender, que nós nos conhecemos, que nós realmente buscamos nos envolver nesse sentimento, né, de forma amorosa, nós passamos a descobrir, não a descobrir, mas a dar lugar a esses outros sentimentos nobres, né, que vêm reforçar, né, essa lei de amor que passa a nos envolver. E aí, como ele diz aqui, passamos a descobrir mais, né, querer saber mais sobre fraternidade, passamos a respeitar mais o outro, né, o nosso semelhante. O homem então ama com amplo amor os seus irmãos em sofrimento, desconhecendo a miséria do corpo e da alma, né? Então, quando nós passamos a ver o outro, né? Quando nós amamos, nós passamos a entender mais esses sentimentos, esse sofrimento, o sofrimento dos irmãos, as misérias, né? Por vezes desconhecidas, né? Às vezes do corpo, da alma, que tínhamos, talvez estávamos impossibilitados, né? De ter acesso a esses novos sentimentos. E através da lei de amor, é como se existisse, né? Como se existisse, não, é assim, né? Existe um despertamento do ser. E quando nós despertamos para o amor, nós realmente despertamos, né, para tudo isso, para esses sentimentos nobres, para entender os seres, e realmente vai existir como se fosse substituído realmente essa personalidade que tínhamos antes de sabermos identificar o que realmente significa essa lei de amor, né? Então, nós passamos a tolerar mais o outro, nós passamos a tolerar mais aqueles que convivem conosco, né? Nós buscamos perdoar aqueles que nos ofendem. Nós
nos tornamos mais envolvidos, né, com sentimentos bons, com sentimentos nobres, e aí passa a fazer parte, né, da nossa vivência e do nosso ser essas oportunidades de estar convivendo com o outro, de estar perdoando, de realmente estar sendo ofendido e estarmos sendo testados o tempo todo para ver se realmente nós iremos perdoar o outro, né? E quando isso acontece é porque quando fazemos uso, né, da prática do perdão, é porque nós aprendemos a amar nós mesmos, né, em primeiro lugar, e amar o nosso irmão. E aí nós também, quando nós descobrimos essa essência desse amor, do que é o amor verdadeiro, o amor no sentido fraternal, esse amor que vê mais a parte de caridade, quando vê mais a necessidade do outro, nós buscamos auxiliar mais o próximo na medida de nossas possibilidades, né? Tanto das nossas possibilidades materiais, como na medida do nosso envolvimento, né, a cada dia sobre esse sentimento tão lindo que é o sentimento de amor. E aí nós buscamos também, nós entendemos, né, quando nós descobrimos essa essência do amor verdadeiro, né, da lei de amor, quando nós passamos a entender a lei de amor que é trazida em nosso evangelho, conforme orienta aqui o espírito de Lázaro, né, na instrução dos espíritos, nós passamos a entender o chamamento de Jesus. Quando Jesus nos diz para amarmos uns aos outros, né? E nós buscamos entender o que Jesus queria nos direcionando com essa mensagem, né? Quando ele nos pede, amai-vos uns aos outros, né? E nós só saberemos entender isso, qual é a verdadeira essência desse chamamento de Jesus, quando nós descobrimos o que é o amor, né? Quando nós entendemos o que é esse sentimento. Porque entender o sentimento de amor não é só falar o que é o amor, o significado da palavra amor, né? Ela vai muito mais além. Amar vai além, porque amar verdadeiramente é sentir. Não é falar, é sentir. E quando você sente, aí sim, você passa a entender esse chamamento do Mestre de amar uns aos outros, né? E se a gente não buscar entender o que é isso, infelizmente nós não conseguiremos interpretar o que Jesus quis nos dizer e nem também conseguiremos amar o outro, né? Como Jesus nos pediu. Então, não basta apenas o homem deixar de fazer aos outros aquilo que ele não queria que lhe façam, né? Que ele não quer que lhe façam. Mas ele deve também fazer aos outros aquilo que ele gostaria que lhe fizessem, né? Então, vejam bem, não basta apenas que o homem deixe de fazer ao outro aquilo que ele não quer que lhe faça. Mas ele deve, né, fazer aos outros aquilo que gostaria que lhe fizesse. Então, aquilo que eu quero que o outro me faça, eu também passo a fazer para o outro, né? Se eu quero que o outro me trate com mais paciência, de forma amorosa, de forma benevolente, eu também vou ser assim com o outro, né? Eu vou tratar o outro de forma mais paciente, mais benevolente. Se eu quero ser perdoada, eu também irei perdoar o outro, né? Então, quando eu passo a ter esse entendimento, quando eu passo a me questionar
provavelmente é porque eu já começo a me descobrir entendendo esse sentimento, o sentimento de amor verdadeiro, né? E aí, inevitavelmente, eu passo a buscar o entendimento por esses outros sentimentos tão nobres quanto o amor também. Então, quais seriam, né, as características do homem que ama? Quais seriam as nossas características que demonstram que nós estamos amando conforme nos orienta o Evangelho? Então, o homem que ama, ele é leal, ele é íntegro, ele é consciencioso. O homem que ama, gente, ele faz aos outros aquilo que ele gostaria que ele fizessem. Nós acabamos de falar sobre isso. Se eu quero ser perdoado por alguém, eu tenho que perdoar o outro. Se eu quero ser amada por alguém, eu tenho que amar o outro. Se eu quero que o outro me entenda, eu tenho que entender o outro. Não é verdade? Então, o homem que já ama, é característica dele, aquilo que ele quer que o outro faça para ele, ele também faz para o outro, né? O homem que ama, ele busca suavizar as dores do irmão. Ele não busca realçar a dor do outro, ele não busca demonstrar a dor do outro, ele não se sente feliz com a dor do outro. Muito pelo contrário, aquele que ama, aquele que já ama, ele se suaviza com seus irmãos, com as dores dos seus irmãos. Ele busca entender, ele busca se colocar no lugar do outro, não é verdade? Então, quando acontece isso, é porque o homem já passa a ter característica de que ele está amando, de que ele já está entendendo essa lei de amor. E nós só amamos, né, verdadeiramente quando nós apresentamos essas características. E detalhe, essas características, elas não serão ditadas por nós, elas serão ditadas pelos outros. Os outros irão identificar essas características tão nobres em nós, pelo nosso exemplo, pelo que nós demonstramos sobre amor, sobre esse sentimento. Não é o exemplo que arrasta, não é? Então, o que vai dizer se eu sou um homem que ama é o exemplo que vai me arrastar. É esse exemplo de eu ser um homem leal, de eu ser um homem íntegro, consciencioso, de fazer ao outro aquilo que eu quero que o outro me faça. Eu serei também aquele homem que eu me suavizo com a dor do outro. Eu não critico o outro. Eu busco entender o outro. Então, o homem que ama, ele considera como sua a grande família humana. Ele não é individualista, ele não é egoísta, não é um ser egocêntrico. Ele não pensa só em si, ele pensa no outro. Lógico que para ele entender o outro, para ele pensar no outro, ele vem fazendo sua reforma íntima, ele vem se entendendo, ele vem buscando o autoconhecimento. É um processo demorado, é muito difícil, é difícil. Amar verdadeiramente, amar como o Evangelho nos orienta, é difícil, não é fácil, não é uma tarefa fácil. Por que que não é fácil? Porque o homem que carrega essas características, ele já superou muitas dificuldades, já superou muitas as vaidades, já superou muito a questão de ser um ser egocêntrico, né? Então, ele passa a demonstrar novos sentimentos.
esses sentimentos nobres que nós acabamos de dizer, tá certo? Então, para todos os sofrimentos, tende, pois, sempre uma palavra de esperança e de conforto, a fim de que sejais inteiramente amor e justiça. O homem que ama verdadeiramente, ele tem sempre uma palavra de conforto, de incentivo, de melhoramento para si e para o outro. Ele se sente feliz com a conquista do outro. Amar é isso. Amar é sentir, é entender o outro, mesmo com todas as suas dificuldades. Mas aquele que ama já entende, já perdoa, sofre menos, é um ser paciente. E como disse, ele carrega essas características como exemplo de integridade, de um ser atencioso, fraterno, caridoso. E qual sentimento reúne tudo isso, se não for o amor? O amor verdadeiro. Por isso Jesus nos chamou. É um chamamento para que nós amássemos uns aos outros. Que amando uns aos outros, iremos nos entender. E faremos parte dessa família humana e universal. Sempre, sempre com esse regado, né, incentivados pelo amor verdadeiro. Não o amor nosso terreno ainda, que nos impulsiona para possuir o outro, que nos atrai pela beleza do outro. A beleza aqui é diferente. Não essa beleza externa, dessa busca incansável que ainda temos. Ainda temos, porque estamos aqui ainda na Terra, nesse planeta tão denso, tão imperfeito. Mas temos a oportunidade de avançarmos e buscarmos evoluir através do amor. Porque é através do amor que nós iremos entender as nossas mazelas, as mazelas do outro e as mazelas do mundo em que vivemos. Por isso Jesus pediu tanto: amai-vos uns aos outros. E aí, para que a gente faça, né, passe por esse teste de estar amando uns aos outros, de estar nos amando também, vem a reencarnação, né? Através da reencarnação que nós temos essa oportunidade de voltar e amar através da reencarnação. Essa é a principal oportunidade que nós temos de voltar, fazer diferente, amando. E quando a gente fala de amor, como eu já falei aqui, né, que nós não podemos ser egoístas, porque o egoísmo é contrário ao amor, né? O egoísmo tem como base o sentimento de interesse pessoal, e o amor verdadeiro não tem esse interesse pessoal, né? O amor verdadeiro, o egoísmo, ele impede que o coração do homem se desenvolva outros sentimentos.
O egoísmo é a verdadeira chaga da sociedade. O egoísmo, ele impede que o amor avance. Ele impede que nós estejamos exercendo, né, essa nossa conquista, digamos assim, de estar amando o outro, de estar entendendo o outro. Né? Então vamos deixar de ser egoísta, né? O homem egoísta é muitas vezes levado a sê-lo pelo egoísmo dos outros. Se estes pensam apenas em si próprios, ele passa a ocupar-se consigo mais do que com o outro. Né? Ao ser egocêntrico, né? Ele não pensa no outro, ele só pensa em si satisfazer, né? É o ego dele. Lógico, né, que tudo isso, quando se fala de egoísmo, logo se visualiza que é tudo contrário ao amor, né? O amor é totalmente diferente. Então, como nós promovemos a destruição desse egoísmo em nós, né? Começando por dar o exemplo de como fez Jesus, né? Tornando-nos mais sensíveis às necessidades dos sofrimentos alheios. Na realidade, é amando, fazendo nossa reforma íntima, tentando nos despertar para esses sentimentos verdadeiros, principalmente o sentimento do amor, da caridade, da fraternidade, nos tornando seres pacientes e colaborando para a melhoria da humanidade, praticando a caridade desinteressadamente, né, sem nos importar com aqueles que nos tratam com ingratidão. Né? Então, amar ao próximo é a receita infalível da felicidade, né? E condição para que nos elevamos acima da matéria, trilhando o caminho para Deus. E aí, com esse sentimento, com esse recado aqui, nós vamos encerrar dizendo que quando o ser humano permitir que o amor o ilumine e o mantenha, alcançará o patamar da angelitude e avançará com segurança no rumo do divino amor. Aqui é Joana de Ângeles, através de Divaldo Franco, lá do livro Sobre a Proteção de Deus. Então, meus amigos, esse é nosso recado da noite de hoje. Gratidão por mais essa oportunidade. E vamos encerrar esse nosso encontro, que falamos de amor, com a nossa prece final. No final, teremos, após a prece, o passe virtual. Então, agradecemos a Deus pela oportunidade bendita da reflexão da noite de hoje, por esse ensinamento maravilhoso trazido conforme o entendimento da lei de amor. Gratidão à espiritualidade amiga e benfeitora, ao nosso Mestre amado Jesus, que nos ensina a cada dia a amarmos mais, amarmos uns aos outros. Nos ensina a cada dia, a cada momento, a importância de estarmos com esse sentimento aflorado o tempo todo em nosso coração, em nossos sentimentos, em nossa mente. Porque só assim iremos nos vestir com esse exemplo de homem íntegro, do homem que ama. Que fiquem todos conosco, hoje e sempre, que assim seja. Boa noite a todos e gratidão por mais essa oportunidade. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade.
Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus.